apresentação. Excelente, pessoal. Você que está assistindo esse vídeo, aula e avaliação, está em física, né? Avaliação em ciências, não tem problema não. Vale para todas as áreas aqui, tá bom? Porque a gente vai discutir. Vamos aqui passar de slide a slide. Vou falar para vocês, então, o objetivo desse momento é a gente aprender os tipos de avaliação. E aí, no final, eu posso comentar sobre como eu venho utilizando também outros processos avaliativos. Fiquem à vontade para participar e delinear os vossos também. Será de grande valia. Vamos que vamos, então. Como é sempre interessante iniciar pela semântica, vamos lá, então, nesse termo avaliação. O que significaria, então, esse verbo avaliar? O verbo avaliar, pessoal, vocês podem ter ele também como quantificar, tá bom? Determinar um determinado valor. É nesse sentido que a gente acaba, então, surgindo a questão das notas. Essa parte também da avaliação está lá na LDB de vocês, a LDB de 96, e também agora, mais atualmente, está lá na BNCC, informando que precisa se quantificar a evolução dos alunos em geral. Então, em respeito, né, a todas essas leis, a avaliação ela ocorre. Em hipótese alguma, a gente poderia fazer, né, ministrar uma atividade fim sem ter um processo avaliativo. Os alunos têm que ser quantificados, e aí, nessa altura, a gente pode verificar se aprovados lograram êxito ou se não tiverem êxito durante esse processo. Perfeito. Eu posso, inclusive, identificar com vocês uma situação já particular? Em Portugal, não se usa esse termo, né? Avaliação, os nossos co-irmãos, vamos assim dizer, eles usam exames, o termo exame. Então, quando eu cheguei lá, achei muito estranho. Cheguei, mas exame, porque aqui no Brasil, quando a gente fala exame, a gente está indo ao médico, né? Para examinar, para diagnosticar, né? E aí eu comecei a ver que realmente faz sentido essa terminologia deles, porque não é utilizada no Brasil. Mas se vocês forem ao dicionário, o sinônimo de avaliar significa examinar. Então, a avaliação seria uma análise, seria um exame, né? Se a gente for pegar o pé da letra, esse seria o termo. Então, é muito feliz esse comentário que eles utilizam lá, de utilizar esse termo período dos exames, seria como semana avaliativa. Perfeito. Já contextualizados, então, vamos então arrancar com o nosso maravilhoso domingo. Eu já começo sempre aliando aqui, ó, a questão do presente, passado e futuro, que eu falava ontem. Olha só como é que era antigamente, né? Lene Sá tá comigo hoje aí, ó, falava a questão de idade ontem. Olha como é que é importante. O garotinho tá ali deitado, e aí, se a gente fosse lá para os anos 80, 90, vinha ali o papaizinho, o vovozinho, mamãezinha, vovozinha, e tinha o livrinho de histórias. Hoje em dia não tem mais esse tipo de situação, né? Então ele bota ali, não precisa não, vovô, tem um podcast aqui para eu poder dormir. Então, se a gente fosse pegar uns anos atrás aí, a gente olhava a garotada amanhecendo e já estava se garoto pegando uma bola, a menininha pegando uma corda para pular, e não é o caso, né? A garotada vai hoje em dia amanhecendo e já vai pegando já seus smartphones, seus tablets, a turma está toda conectada, até porque o Wi-Fi nas casas é uma realidade, não é algo fora do normal. Então, hoje em dia não tem mais, ele escuta o podcast dele e assim ele segue, né? A gente começa então com esse conceito aí de o que seria esse inferir. Interessante. Isso aqui é para destacar para vocês que o público agora é outro, né? Então a gente não pode mais estar fazendo aquele mesmo processo avaliativo tradicional. Esse processo avaliativo é um dos grandes desafios para quem está na docência, porque você vai realizar um processo avaliativo em que você não vai ter a exatidão da reprodução do seu conteúdo. Ele não reflete 100% do que você tentou passar para o aluno, né? Ainda mais se você utilizar uma avaliação num processo que é puramente tradicional, em que você só busca que aquele aluno que foi acima de 7, ele está tendo o resultado necessário e ele está logrando êxito. Nem sempre isso daí é verdade, né? Teve um aluno que teve uma compreensão maior, mas ele não está num dia ideal e ele não consegue lograr êxito, tá bom? E a gente acaba tendo que se autoavaliar e se questionar se as nossas aulas valeram, que o novo meandro eu posso utilizar para facilitar esse processo.
Nessa altura, já que a avaliação, então, ela vem com essa ideia somente de verificação, né, de verificar, de selecionar, de classificar, está faltando o sentido de reorientar a prática educativa através desses dados coletados. No fim das contas, na avaliação a gente coleta dados, a gente quantifica a turma e a gente tem que justamente procurar como essa quantificação vai estar garantindo realmente a criação de competências e habilidades. Nessa altura, o ideal para a gente ter essa oportunidade aqui de performance, né, de 100%, de acordo com a abordagem que a gente faz, com análises e critérios que delimitamos, a gente precisa, então, utilizar alguns tipos de avaliação, das quais eu já posso destacar a avaliação formativa. A avaliação formativa é uma das mais utilizadas porque ela é uma avaliação que é contínua e ela visa desenvolver as aprendizagens que foram lançadas. Ou seja, a avaliação formativa é a avaliação que proporciona o levantamento de informações úteis à resolução do processo de ensino-aprendizagem. E ela contribui, então, para a efetivação da atividade de ensino, principalmente se a gente for analisar qual é o foco da aula, né? Qual foi o tema que a gente utilizou. E assim a gente consegue motivar esses alunos, ter um maior feedback e os resultados. Como é que eles podem ser lançados? A gente ainda não tem ainda uma informação sobre isso, né? Nessa altura, esse processo de avaliação educacional é extensivamente estudado, nomeadamente pelo Lucchesi, e o Lucchesi ele afirma o seguinte: o ato de avaliar ele é uma parte intrínseca do processo educativo, pois é através dele que a gente gera a construção de uma cultura avaliativa, permitindo assim aos docentes a coleta, e não somente a coleta dos dados, mas ao uso orientado destes, visando tomar decisões assertivas em busca da melhoria da aprendizagem. E isso bate lá certinho com o que eu falava a priori, quando o tema é LDB ou BNCC, tá bom? Essa avaliação ela vem como recurso pedagógico efetivo e ela tem que ser uma tarefa didática necessária. Ela é complexa, embora seja permanente. E a gente acaba fazendo uma apreciação de uma abordagem que é puramente qualitativa sobre os dados relevantes para acompanhar essa progressão das aprendizagens e auxiliar o processo na análise do processo de ensino e na tomada de decisão. Essa é a nossa avaliação educacional. Nessa figura cá, vocês podem observar que, nomeadamente, quando eu estou no processo avaliativo, o que é que eu busco? Tentar levar para a minha turma... Tentar levar para a minha turma uma aula que seja atrativa, uma aula que seja diferenciada, para estimular para os alunos o gosto pelo aprender. Eu não estou visando somente complementar o que tem na ementa, o que tem no conteúdo programático, o que foi lançado no plano de ensino. Isso eu já tenho certeza que eu vou alcançar. Isso eu já tenho certeza que eu vou lograr êxito nesse ponto. Mas sou eu enquanto docente. Será se os alunos, enquanto discente, eles vão também poder lograr êxito? Eles adquiriram esse conhecimento que eu tentei repassar? Então, a gente tem que começar a colocar eles para estudarem em momentos que eles não estariam em sala de aula. O que a gente faz fora da sala de aula? O primeiro ponto que a gente busca é o lazer. Então, essa educação ela tem que vir também como lazer. Então, olha só, bem aqui tem o garotinho aqui, esse garotinho, o que ele está fazendo? Dá só uma olhada comigo. Ele está aqui acessando aqui o computador dele. Você vai falar, professor, ele está acessando o computador dele, está fazendo uma atividade. Não necessariamente. Ele pode estar ali, olhando ali, né? Estudando em outro momento, buscando aqui o conhecer, tá bom? Tem aqui, ó, o livro. Quantos livros você já leu esse ano? Você não sabe, né? Quantos livros você leu esse ano? Se você não sabe, é porque ou você não leu nenhum, ou você leu muitos. Se eu perguntar quantos livros você leu, é porque você leu bastante ou então você não leu nenhum. Olha só os livros aqui, ó, ao lado cá, tá bom? Mas lógico que eu sei, né, que o público hoje é diferente. Então, de repente, os livros eles podem estar aqui dentro. Ó. Esse garotinho aqui pode estar estudando aqui a sua gama de PDFs. Vocês acham que isso aqui ele está aqui no home office? Mas olha só, essa garotinha aqui, ó. Isso aqui na home office, ela está sentada no chão, tá bom? Ela está sentada no chão. É esse estudo por prazer que a gente tem que buscar. Tem um termo aqui, não vamos compreender mal, que eu gosto de utilizar. A gente tem que seduzir os alunos.
Então, nesse processo de sedução, eles vão ficar envolvidos pelo conteúdo que você está apresentando e eles vão buscar, eles vão começar a buscar. Eles não querem mais somente que você ensine, eles não querem mais somente que você passe. Eles vão começar a ser os atores principais desse processo. Quando o aluno torna-se o ator principal do processo, essa aprendizagem torna-se ativa. Quando eu tenho uma aprendizagem ativa, verifiquei que a minha turma está bem concatenada, está envolvida, está seduzida, eu posso sim começar a aplicar as metodologias ativas. Dando continuidade, então, como é que eu diagnóstico, então, como é que eu vou estar analisando o professor? Essa situação. A avaliação diagnóstica, pessoal, é aquela que quando vocês iniciam um curso, dado aquela diversidade de saberes, ó, o docente ele tem que verificar o conhecimento prévio dos alunos. O que é esse conhecimento prévio? Como é que eu vou diagnosticar? Esse conhecimento prévio diz respeito ao que eles já viram anteriormente, entendeu? Sem vocês não perceberem, eu ontem, em vários momentos, eu teci considerações sobre a disciplina de tecnologias que a gente já teve junto, ela foi anterior a essa. Então, será se o pessoal aprendeu mesmo? Por isso que eu estava perguntando sobre a disciplina anterior. Vocês não observaram, mas eu estava em processo de avaliação diagnóstica, porque eu já planejei a disciplina toda, eu já planeei essa disciplina toda, planeei no sentido de planificar, de dar o plano, eu já tenho o plano para cada aula minha, eu já sei o objetivo de cada aula minha, então, por isso que ontem eu buscava assuntos referentes à disciplina de tecnologias, que eu queria diagnosticar se a disciplina valeu a pena. Nessa altura, então, existe uma gama de engrenagens para que eu possa hoje, na disciplina de metodologias, saber se o anterior valeu a pena. Eu comecei, então, no processo de avaliação diagnóstica, eu crio uma situação, verifico se vocês estudaram, elaborei uma atividade, essa atividade careceu de leitura por parte de vocês e do determinado planejamento. Como é que a gente fez isso? Lá no Google Keep. E aí vocês começaram a alimentar o Google Keep. Tá bem? Então vamos dar continuidade. Através da avaliação diagnóstica, pessoal, o professor ele é capaz de localizar em que etapa do processo de construção do conhecimento está o aluno e, em seguida, ele identifica todo e qualquer tipo de intervenção pedagógica que ele possa aplicar no processo. Basicamente, eu estou fazendo o seguinte, ó, eu hoje em dia, nas minhas aulas, e sempre quando eu falo as minhas aulas, eu estou falando em cunho pessoal, então vocês, se vocês julgarem interessante, vocês começam a aplicar nas aulas de vocês, se vocês não julgarem interessante, vocês seguem o meandro que vocês consideram correto, visando facilitar o processo de ensino-aprendizagem. O que eu faço é, eu caminho em 3 steps. Nesse primeiro step, eu tenho a minha pré-aula, bem aqui, ó, pronto. Eu tenho a minha pré-aula, depois da minha pré-aula, eu tenho a minha aula, depois da minha aula, eu tenho a minha pós-aula, eu tenho a minha pós-aula. Então, essa pré-aula aqui, ó, é o primeiro momento. Eu sempre digo para vocês, ó, na aula de semana que vem, nós vamos estudar determinado conteúdo, e aí eu lanço a minha pré-aula. Na aula, que é quando a gente está hoje, ó, o que a gente está fazendo aqui nessa aula? Nessa aula aqui, a gente está síncrono. Esse termo síncrono, pessoal, não vem de aula síncrona, não necessariamente, até a gente pode utilizar. Esse termo síncrono vem da sincronização dos relógios. A gente está sincronizado em tempo e espaço, a gente está junto nesse exato momento. Se eu tivesse com vocês hoje, lá em Pinheiro, o que nós teríamos? Nós teríamos o mesmo conteúdo, a gente teria esse conteúdo, eu estaria falando isso. Esse quadro virtual que vos escrevo seria o quadro de vocês que estão lá, tá bom? E essa aqui, ó, é a nossa pós-aula. Na nossa pós-aula, veja que eu vou botar o número 2, eu não vou botar o número 3. Por quê? Porque está tudo concatenado. Todos os termos aqui estão concatenados. Esse com esse e esse com aquele. Ó. Todo mundo diz respeito a um conteúdo só. Para que quando você chega aqui na aula, você já chega municiado e você possa ser partícipe dessa aula. Você não é figurante nessa peça, você é o ator principal. Esse aqui é o processo. E aí, na pós-aula, então, por isso que na aula, ontem mesmo, quando para a aula, eu já lanço a minha atividade. Ó. Bem aqui, eu já lanço a minha atividade.
Por quê, professor? Porque aqui eu posso verificar se o aluno entendeu ou não. Ele acabou de ter o conteúdo. Indo de novo para a avaliação diagnóstica. Quando vocês tiveram disciplina comigo lá, de Física 3, olha o tempo, poxa, quando a gente se conheceu, não estou bem lembrado. Na disciplina de Física 3, eu ministrava o conteúdo pela manhã, à tarde a gente já fazia atividade. Isso por quê? Porque o conteúdo ele está bem fixo lá no cérebro de vocês. Mais à frente a gente fala um pouco mais aqui também sobre essa parte de cérebro. Eu comecei então a entender essa relação pré-aula, aula e pós-aula e descobri que essa minha aula ela tem 3 momentos. Então tá agora aqui, ó, no momento de eu apresentar para vocês os tipos de avaliação. Nesses tipos de avaliação aqui, então agora vocês já sabem já que antes de começar tudo, ó, eu estou bem aqui na minha avaliação, que é diagnóstica, mas a diagnóstica pode rolar também durante as aulas. Eu posso estar perguntando para vocês. Nós estamos nesse momento, nós estamos aqui, ó, na aula, e na aula é uma avaliação que é puramente formativa. E bem aqui, quando acaba o processo todo, a gente tem a somativa. Cuidado. Eu vou dar aqui uma pausa aqui nessa somativa aqui, porque às vezes o pessoal confunde a somativa com pós-aula. E a avaliação somativa, pessoal, primeiro, logo de cara, a semântica não é válida, tá bom? Ela não é, a pessoal da física pensa logo em somatório, é o somatório das duas, professor. Não, não é o somatório das duas. A avaliação somativa, pessoal, ela tem o objetivo de realizar o diagnóstico do aluno no final de um período. Ou seja, quando acabar a disciplina toda, a gente entra em avaliação somativa. Se vocês estiverem aí na zona da educação básica, é aquela avaliação que ocorre a cada bimestre. Ou pode ser até em um semestre, né? Você pode até colocar como semestre. A avaliação somativa é o resultado, por que ela leva esse nome? Porque ela é o resultado da aprendizagem baseada nos objetivos. O que você lançou como objetivo para a sua disciplina é o que você vai avaliar na avaliação somativa. Assim, você é capaz de classificar os alunos de acordo com o nível de aproveitamento previamente estabelecido e promover ele de uma série para outra, ou de um grau para o outro. Você pode falar, ele está preparado, ele pode seguir, né? Em momento algum eu vou confundir lá com aquele termo que a gente utilizava, que é a nossa pré-aula, aula e pós-aula. Em momento algum eu posso estar aqui fazendo esse tipo de situação, tendo em vista que na minha pré-aula eu preparo o meu aluno para a aula síncrona. Essa aula síncrona, quando eu estou falando, não é somente para um momento remoto. Se eu tivesse presencial com vocês, a aula também seria síncrona. Também seria síncrona. E a intenção é que vocês estudem antes de eu falar. Então, vocês vão começar a buscar agora as novas metodologias que estão rolando, as metodologias que a gente já comentou, e vocês vão começar a estudar esse trem todo aí. E aí, na próxima aula, a gente pode pegar e falar o que há de novo, o que não há. Na pós-aula, você também está sozinho. Então, existe 2 momentos que você está sozinho e um momento que você está comigo. O outro momento que você está sozinho é na pós-aula. Na pós-aula, os professores, eu posso vincular um material complementar e lançar para vocês, mas é sempre importante também, sempre que possível, vocês lançarem uma atividade no pós-aula. Por isso que lá na pós-aula, eu já lancei aí para vocês a atividade que vocês têm na semana 3, eu já lanço logo a semana 3, até porque aqui a gente tem essa questão do programa especial, já lança já. Então, vocês já sabem o que tem que fazer já. Já no último dia de aula, você já sabe o que tem que fazer. E até lá, o que a gente faz? A gente vai aqui estudando e sempre que estivermos síncronos, temos essa possibilidade de tirar as dúvidas que vocês possam ter. Quando eu trago dúvidas para a aula, quando eu fiz a minha pré-aula, eu já fiz a minha pré-aula e eu, independentemente, já sou capaz de questionar, de falar, de participar. Quando eu não consigo participar é porque eu não tenho conteúdo. É assim, a gente fala do que a gente sabe. Como você não sabe de um fato, estão lembrados lá do slide 0 que eu coloquei aqui hoje, não foi inferir. Como é que a gente consegue inferir? Porque a gente tem informação. Então eu consigo começar a inferir. Quando você não tem informação, você fala que te contaram que é assim. E aí você tem que evitar esse tipo de situação. Porque você está vindo fruto de uma fonte que não é fidedigna. E você está dando continuidade a essa situação não fidedigna. Você deve evitar esse tipo de situação. Tá bom?
Então, quando eu estudo, eu entro no meandro, eu sigo esse caminho e eu tenho como comentar, porque eu tenho segurança desse assunto. Mesmo se eu não tiver segurança plena, eu, pelo menos, eu já estou dentro do métier do que está sendo mencionado, tá bom? E assim eu posso ser partícipe do processo. Essa daí que é a fundamentação da metodologia ativa. Assim vocês vão poder aplicar e trabalhar com metodologia que é ativa. Vamos para frente. Agora que eu já preparei vocês para a aprendizagem ativa, já falei bastante de metodologia ativa, está sendo tema desde ontem, né? Professor, e por que então eu estou aqui na minha zona de conforto, eu atuo com a educação tradicional? Para que eu vou ter que ir em busca de aprendizagem ativa? Muito simples. Se você quiser realmente que os seus alunos não passem pelas dificuldades que você passou. Se você julga que você é um vencedor, porque diante da situação que você vivenciou na sua vida, você ainda conseguiu lograr êxito. Se você fosse olhar o seu passado, você se informaria que você não seria capaz de lograr êxito, porque eram tanta dificuldade, né, que você ia falar, olha, eu já estou no lucro. Então é isso que você quer para os seus alunos? Eu vou mais longe. É isso que você quer para os seus filhos? A gente que é professor acaba sendo professor particular dos nossos filhos. E é isso que você quer para eles, entendeu? Então a farsa que você vivenciou é a farsa que você vai oferecer para eles? Certeza que não, né? Certeza que não. É o que eu dizia ontem, a educação, você já traz ela de casa. Então, se você traz a sua educação de casa, para que eu vou trabalhar com aprendizagem ativa? Primeiro, que a gente viu ontem, que essa educação tradicional ela é uma educação 1.0. Os jesuítas trouxeram para a gente. Isso, a gente estava em 1549. Só que a gente está em 2022. Vamos de novo lá no slide 0. A gente não tem mais o avô lendo a história em quadrinhos para a gente dormir. A gente hoje tem um podcast, a gente ouve a história pelo podcast. Tá bem? Quando hoje nós vamos em momentos ecumênicos, é normal as pessoas não estarem mais nem com a Bíblia na mão, o pessoal está com o aplicativo da Bíblia. Estou falando mentira? Bota bem aí na sua lojinha Bíblia ou Bible, que tem várias lá, tá bom? Você pode baixar e você vai ter o PDF dela agora. Quando eu uso esse tema, não é entrando em cunho religioso, que a gente já disse que não vai debater cá. É entrando no livro que é mais lido pelo mundo. E eu falei aqui no meio aqui da aula que perguntei, né? Quantos livros você já leu hoje? E aí eu disse, se a gente está no meio do ano e você não sabe, ou porque você leu muitos, ou porque você não leu nenhum. Então, como você não leu nenhum, você não tem como falar, eu posso comentar sobre esse livro. Você não pode, né? Você não leu nenhum, tá bom? Então, o que é essa aprendizagem ativa? Por que eu caminho com ela? A aprendizagem ativa, pessoal, ela é mais completa, porque ela é uma técnica de ensino que engloba várias metodologias. Ela tem como fundamento principal envolver melhor os alunos. Eu consigo, através de uma aprendizagem ativa, num estudo tradicional, o que eu faço é quantificar alunos. Eu consigo falar que o aluno X tirou 10, o aluno Y tirou 9,5, o aluno Z tirou 9, e assim eu vou fazendo esse escalonamento. Eu consigo quantificar alunos. Na aprendizagem ativa, não, eu consigo engajar esses alunos. Eu consigo motivar os alunos. Quando os alunos estão motivados, eles começam a ir em busca das respostas, não ficando presos ao docente. O docente não lança mais a pré-aula. O aluno já busca a sua pré-aula. Ele começa a falar, mas professor, eu li isso, eu vi aquilo. E ele começa a destacar. Isso é importante porque isso daí gera no aluno o despertar pela proatividade. Desenvolve o pensamento crítico do aluno. Facilita a retenção de conhecimento. Por que ele consegue reter mais conhecimento? Porque ele está mais motivado. Esse ato de estudar sozinho estimula a autonomia. Dessa forma, então, como eu estou agora estudando sozinho, eu estou autoconfiante. Eu começo a ir em busca da resolução de problemas. Eu não preciso mais de um professor, eu não preciso mais de um educador, eu só preciso de alguém que contribua comigo, alguém que me dê a orientação. Eu preciso de um facilitador.
Esse facilitador, ele vai fazer com que eu me torne protagonista do meu próprio aprendizado. Isso vai gerar para mim uma melhoria no meu rendimento acadêmico. E essa melhoria do rendimento acadêmico, essa avaliação do rendimento acadêmico, onde é que está, professor? Está lá na LDB, pessoal. E isso é de 1996. Se você não utiliza hoje a aprendizagem ativa, dá só uma ideia aí de quão defasado nós estamos. Tá bom? Quando o assunto é educação. Vamos para frente. Vamos agora para um outro termo, aprendizagem comparativa. Cuidado, a semântica não é válida, tá bom? Tá aqui a professora com os alunos. Não é no sentido de que a gente vai comparar um aluno com outro aluno. Não é. A semântica não é válida. Dá uma olhada no que a gente fala a cada aula, pessoal. Uma mudança no formato. A professora está sentada, os alunos estão ao redor dela. Tem aqui, ó, a gente tem aqui o garotinho que está anotando, né, as informações, tarará. Tem a garotinha que está conectada, ó, já vai digitando tudo aqui para o grupo. E tem um garoto aqui que está fazendo as análises, ó. Tem um garoto aqui das análises. Beleza. E a professora está falando, ó. Alguém tem pergunta? O garotinho já levantou a mão e já vai participar. Dá só uma olhada nessa mudança de formato que a avaliação comparativa ela gera para a gente. Ela também é um instrumento, né? Ela também é um instrumento de intervenção pedagógica. A avaliação comparativa ela é interessante porque ela propicia a melhoria contínua do processo ensino-aprendizagem. Você verifica em tempo real se os alunos compreenderam a matéria ou não. Ela indica com antecedência se o conteúdo foi absorvido satisfatoriamente ou não. A avaliação comparativa é uma excelente ferramenta para estreitar o relacionamento que você tem com as famílias. Em determinado momento, você começa a conversar com os alunos, não mais sobre a disciplina, como ele estuda em casa, quais são os meandros que ele busca em casa, tá bom? E esse processo de avaliação escolar vai sendo descentralizado. O processo avaliativo, no fim das contas, é um processo que tem início, meio e fim. Então, a gente cai de novo nos nossos 3 steps, que é a que a gente fala, da pré-aula, aula e pós-aula. Agora eu posso usar um outro termo aqui com vocês. Essa pré-aula, aula e pós-aula, pessoal, em inglês é flipped classroom. E cuidado, tá bom? Se a gente for traduzir flipped classroom, daria, né, a nossa sala de aula invertida. A sala de aula invertida, professor, sala de aula invertida eu sei o que é, certo? Mas o nome formal seria flipped classroom. Não é? Então seria você inverter, seria você justamente gerar essa mudança no formato. Tem uma figura lá que eu utilizo aí no meu livro, que é uma aula de física teórica, mas os alunos eles estão em pé, tem uns escrevendo no quadro, tem outro que está com o computador ligado. Essa mudança no formato é baseada nessa avaliação comparativa. Os garotinhos ainda estão sentados. No nosso caso lá, aonde você estiver confortável, é onde você vai ficar. Tá bom? Você vai ficar à vontade. Existem agora as salas que as escolas estão utilizando, falando em sala de aula invertida, que diz respeito bem aqui, as salas Google. Estão utilizando outra terminologia, né, para a gente não utilizar esse termo Google aí sempre aí tá colocando, tá bom? Dá só uma ideia, ó. Essa aqui, ó, é o novo conceito aí de aprendizagem. Ó, essa aqui é a escola aqui, não vou citar o nome aqui da escola, mas está aparecendo. Então, o aluno ele senta aqui, tem puff, tem mesa, tem cadeira, tá bom? Hoje, nesse momento, eu estou tentando montar aqui em São Luís uma sala desse gênero, é um hexágono, né? Tem escolas da educação básica que utilizam assim também já olhei aqui no Maranhão, o pessoal utiliza, não com esse formato, né? Não com essa estrutura da Google for Education, mas você pode tirar esses hexágonos aqui, cada um trabalha sozinho, ou você pode unir os hexágonos e eles vão trabalhar de forma colaborativa, né? Olha a garotada aqui estudando aqui, ó. Então estão conectados, tem uns deitados no chão, outros sentados. Isso é a aula, pessoal. Eles não estão aqui passando tempo, não. Mas imagine só, eu pergunto para vocês, na casa de vocês, como é que vocês estudam lá, aí na casa de vocês? Vocês colocam uma mesa, vocês ficam formais aqui na mesa, ficam aqui sentados, delimitando? Não, com certeza não. Não é assim que você faz, né? Quando você está na rede. Na rede, deita na rede. Você estuda deitado na rede, se embalando na rede. Ainda tem aquela vista bonita, né? Quando você deita na rede. Você arma a rede.
Sentada na cozinha, comendo, tomando café. É assim que a gente faz, pessoal. Por quê? Porque para a gente é prazeroso. Eu também me amarro em deitar no chão. Eu estudo, às vezes, eu deito no chão, estou lendo livro, é assim que você faz. Ou então você passa a ter alguém deitado no sofá, está estudando, é assim que você faz, pessoal. Não tem essa formalidade. Qual é a diferença de eu estar sentado dessa forma ou da outra? O objetivo é qual? É retenção de conhecimento. Se eu estou retendo conhecimento, eu posso ficar em pé. Por isso que, às vezes, na aula remota, eu passo para a câmera superior e fico em pé. Não vou ficar sentado aqui o tempo inteiro, tá bom? Não é essa característica que eu estou buscando, tá bom? Isso daqui não é interessante. Eu não preciso ficar preso a esse tipo de situação, tá bom? Até porque o cérebro de vocês, ele é capaz de guardar informações que são puramente importantes para vocês. É por isso que é importante o sono também à noite, né? Porque tudo que eu estou falando agora para vocês, vocês vão falar: ei, professor, essa aula foi legal, entendi tudo. Mas amanhã, se eu perguntar, talvez vocês não lembrem. Por quê? Você precisa hoje, ao longo do dia, discutir essa aula, falar sobre essa aula, e aí você começa a reter esse conhecimento porque você está compartilhando com outra pessoa. Quando vai à noite, você dorme. Então, é durante o sono que esses arquivos vão sendo guardados lá na pasta Meus Documentos do seu cérebro. Tá bom? Bota aspas aí nesse trem. É nesse momento. Então, por exemplo, a pessoa que virou à noite, né? Não dormiu, tá bom? Então, ela tem uma dificuldade maior na questão do aprendizado. Amanhã, vocês vão poder relembrar desse assunto? Sim, se ao longo do dia vocês trabalharam esse assunto e vocês dormiram hoje perfeitamente. Se algo foi abalado nesse processo, não, né? Aí você não vai ter como. Nessa altura, tem algo que eu faço também nas minhas aulas que diz respeito ao processo autoavaliativo. Já que a gente está falando em avaliação, eu me autoavalio. Se você hoje pegar somente o conteúdo que você passou, e aí você lança a avaliação para os alunos, essa avaliação vai ser quantificada. Da quantificação, você somente lança no sistema acadêmico as notas que tiveram lá. Cuidado, pessoal. Vocês ainda estão tradicionalistas. O que eu faço na minha autoavaliação? Esse é meu caso. Às vezes eu assisto a aula que eu ministrei. Eu sou meu próprio aluno. Como a gente faz aqui depois dos vídeos e lança, né? Ao longo da semana, às vezes estou aqui no computador, eu lanço aqui no outro computador e fico vendo aqui na minha segunda tela a minha aula. Então eu fico vendo, fico fazendo a minha autoavaliação. Minha pergunta é, assistindo essa aula, eu consigo entender o que o professor falou? Aí, perfeito. Às vezes eu melhoro o vídeo, né? Eu digo, pô, esse vídeo ele não ficou legal. Foi o vídeo que não ficou legal? Não, foi a aula que não ficou legal. Eu vou fazer uma autoavaliação minha. E assim também a gente começa a aumentar esse engajamento. Eu começo a estudar mais, começo a me dedicar mais. Por quê? Porque eu estou tendo mais prazer na discussão desses conceitos. Vamos então para frente. Olha só que figura espetacular, hein? Essa figura aqui, eu uso ela muito aqui quando eu vou fazer alguma palestra ou algo do gênero, eu sempre gosto de utilizar aqui essa figura, cara. Aqui nós temos 10 critérios para avaliar no momento de escolher uma nova tecnologia. O que a gente precisa, então? Quais são os critérios? Primeiro, funcionalidade. Até que ponto a tecnologia atende os requerimentos? Lá tem estrutura, eles vão poder utilizar. Intuitividade. Essa interface, essa experiência do usuário dessa tecnologia, será se ele já tem, sim ou não? Segurança, a gente pode confiar que é seguro usar esse trem? Flexibilidade. Depois que eu ministrar, eles vão passar a utilizar? Opa! Deu uma travadinha aqui no meu PC. Vocês estão sem imagem, mas já vai voltar. Pronto, voltou. Interoperabilidade. Eu consigo integrar outras ferramentas em uma só? Esse aqui eu vou deixar por último, vou lá para cima. Custo de manutenção, eu pago. O pessoal tem ferramenta que eu não lanço no canal, né? O pessoal pergunta, ei, professor, me ensina essa ferramenta. Eu disse, eu não lancei ela no canal porque eu pago ela é em dólar. E para que eu faço isso? Porque quando você trabalha com educação 5.0, você não está gastando, você está investindo. Eu faço esse investimento porque para mim é interessante. Então eu não vou lançar no canal porque eu não sei como é que está a situação financeira de cada um e eu não sei se a pessoa julga dar um plus na sua vida como gasto ou como investimento.
Inclusive, tem um vídeo lá que eu botei, Educação 5.0, é gasto ou é investimento? Tá bom? E aí depois você reflete, porque tudo que vai somar na sua vida, ela é investimento. Aquilo que você utilizou uma vez e não vai voltar para si, é gasto. Tá bom? Sempre que eu invisto na minha carreira, eu não tenho problema algum em estar fazendo esse tipo de investimento, porque eu sei que lá na frente ele vai voltar. Então, tem algumas ferramentas que eu utilizo e eu passo no canal, porque essa ferramenta eu pago ela e ela é em dólar, né? Então, eu não vou passar aí no canal. Então, existe um custo de licença que você tem que colocar, tá bom? O custo de implementação. Hoje em dia, quando eu vou ministrar aula remota, quando vocês estavam na primeira disciplina comigo, eu só tinha um computador. E esse computador ele não tinha uma configuração ideal. Aí, à medida que a gente foi passando as disciplinas, sem vocês perceberem, eu mudei em computador. Então, foi o investimento que eu fiz. Computador com licença. Atualmente, eu já tenho duas telas já. Eu tenho outro aqui ao lado. Então, estou compartilhando a tela aqui em outro computador. Estou com o computador aqui ao lado, aqui eu estou compartilhando a tela nele. Isso por quê? Porque para mim é interessante, entendeu? Não estou dizendo que você tenha que fazer isso. Não faça isso, em hipótese alguma. Eu sou produtor de conteúdo digital, então meu objetivo é diferente do seu. Eu fiz esse investimento porque eu preciso, né? Você não precisa desse tipo de investimento, tá bom? E tem várias ferramentas que são gratuitas, eu sempre passo elas aí, a pessoa não tem custo algum. Cuidados com o meio ambiente, né? Ecossistema e tudo. Eu deixei essa aqui por último, pessoal. É nessa zona que vocês têm que trabalhar aqui, ó. Inovação. Inovação. E fica também o detalhe, nunca se acovardar, tá bom? Em hipótese alguma. Vai falar, minha escola não tem estrutura, aonde eu trabalho, todo mundo faz assim. Se todo mundo faz assim, aí você vai fazer também? É esse o meandro? Essa é a pergunta que você tem que fazer. Então, sempre que você puder inovar, inove. Inove sempre que você puder. Tá bom? É nessa pegada que a gente faz. Nesse lance de inovação, o que ocorreu ontem? Eu poderia simplesmente ter lançado, falei para vocês, para a gente montar, né, uma nuvem aí de palavras. Eu poderia ter pego e feito isso aqui, ó. Pumba. Vamos montar a nossa aqui, ó. Essa aqui é uma nuvem de palavras sobre avaliação. Tá bem? Eu posso usar, tem bem aqui, tem aqui o site aqui, tem minha referência aqui, ó, provafacilnaweb.com.br. Esse site, ele é interessante, pessoal, porque você acha a prova fácil, aí na web você vai clicar e acha que é sobre concurso, as coisas, né? É bem variado, eles falam lá de tudo, falam de educação bastante também. Então, você acessa a parte do blog, né? Tem umas figuras lá interessantes. Gosto bastante de acessar esse site. Então, olha, eles têm aqui a nuvem de palavras deles. Eu posso usar? Posso usar e estou utilizando. Mas isso aqui é para mostrar para vocês que eu poderia hoje ter inovado. Mas eu já inovei ontem. A gente criou a nossa. Estão lembrados lá? A gente fala de metodologia ativa, lança sua. Ou então que você aplica, que você utiliza. E a gente montou a nossa nuvem de palavras. Então, tem hoje em dia umas ferramentas que eu não estou mais utilizando elas. Eu estou criando as minhas. E agora eu começo a mostrar para vocês que vocês também podem inovar. Não precisa estar utilizando esse material ou aquele. Você pode criar o seu. Você pode criar o seu. Nessa altura, tem alguns investimentos aí que você tem que fazer, né? Aí você pensa e repensa. Se vale a pena, até que ponto vale a pena, né? Se é esse o meandro correto. Tem uma série de pesares aí que você tem que levar em consideração.